Boa noite, Regina Baú. Como vai você? Oh, muito bem, saudade, graças Puxa a vida! Deus. Eu te entrevistei no ano passado, né? No final do ano. Mas é sempre bom falar contigo, né? É um grande prazer. E na época você estava comentando da questão do seu livro, né? Que seria lançado. E eu falei, não, vamos tentar aproveitar e falar um pouquinho sobre o livro na próxima entrevista, né? Então, assim, eu sei que o livro já foi, teve o final de semana de autógrafos, né? Eu cheguei a acompanhar, nós divulgamos na rádio, né? O evento. Eu fico muito feliz, viu, Regina? Eu conheço você já há um bom tempo, né? Eu não vou falar mais os anos, né? Mas você tinha esse sonho de publicar e assim, a gente que também é escritor, a gente sabe, é como se nascesse um filho, né? Um livro é uma coisa, vem de dentro da gente, né? Quer dizer, e você fez uma escolha muito bacana, né? Muito interessante. Bom, assim, para quem não conhece a Regina ela é terapeuta, né? Ela trabalha com terapias holísticas, né, em geral, né, Regina? Tem uma grande experiência aí com a programação neurolinguística, a hipnose, né, que é uma ciência também que ela estudou, investigou aí, né, e faz atendimentos. Então, assim, a Regina é uma guru nossa, né? Ela também indicou o André recente, aí fizemos a entrevista com o André, o último programa, né? Foi muito bom falar com o André, excelente profissional, outro terapeuta, né? Então, assim, nós estamos aqui, Regina, agradecer você em nome da Rádio Flap, né? E a todos os nossos ouvintes que acompanham aí a nossa programação. E eu vou te pedir uma coisa, se você quiser complementar a minha fala, né? Que o seu currículo é extenso, então eu faço essa abreviação, né? Mas fique à vontade, Regina. Boa noite, um grande prazer. Obrigada. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer essa oportunidade. Quando nos conhecemos, eu trabalhava mais com treinamentos, né? Treinamentos Isso. de oratória, excelência no atendimento ao público, como conquistar clientes, pessoas. E depois de muitas palestras, treinamentos, e sempre com a vontade de publicar um livro, nessa área que eu trabalhava. E eu tenho vários começados, alguns terminados, mas ainda não tinha sido o momento de publicar, né? E como eu te falei na última vez que conversamos, eu perdi um amigo muito querido, ele era Frei Capuchinho, padre Valmor Pastre, que vai completar agora em março, dia 6 de março, 2 anos da sua alta espiritual, né? Da sua passagem, que foi muito rápida, muito sofrida. Em 2 dias ele infartou e faleceu. E ele trabalhou aqui em Campinas, onde eu o conheci, na escola preparatória de cadetes, e eu auxiliava com os alunos da Unidade Católica Militar, que é o grupo de alunos católicos. Então eu também trabalhava com palestras, filmes, enfim, trabalhava ajudando o padre Valmor nessa parte, além de auxiliá-lo nas missas. Ele foi um padre com um diferencial muito grande. E hoje, 16 de fevereiro, ele completaria 10 anos da sua ordenação sacerdotal. Então, hoje também é um dia bem, assim, um dia de muita saudade. Legal. Ele é um ser, eu falo que ele é um ser de luz, né? Eu tenho recebido muitos feedbacks, porque o livro eu lancei agora, né? Aham. Mês Acho que passado, é final do mês final passado. do mês passado, É, exatamente, 30, 29 e 30, né? 29 e 30. Então, e está sendo assim uma aceitação muito grande, não só no Rio Grande do Sul. O livro já foi para vários estados, inclusive um está indo para o Vaticano, Olha que porque eu tenho um legal. amigo padre lá, está indo para lá também. Ô, Então já foi Regina, para o Rio de Janeiro, está indo para vários estados. a gente tem aqui uma pergunta para você, né? Você já antecipou aí uma das razões dos porquês, né? Mas, assim, com a sua experiência e a sua vivência, por que você resolveu escrever um livro, né?
sobre o padre Valmor Pastre. Conta para nós. O que te incentivou? Assim, eu sei que você trabalhava junto, né? Você teve essa experiência, né? Mas, assim, eu fico pensando, às vezes, sei lá, o Evangelho de São Marcos, né? Marcos andou do lado de Jesus, ele não resistiu, escreveu o Evangelho, né? Não é isso? E às vezes as pessoas, e se ele não tivesse escrito, ninguém talvez conheceria tão assim, tão de perto a obra, né? É Mas verdade. Mateus escreveu, né? Lucas escreveu, quer dizer, Pedro, cada um falou um pouquinho, né? É. Da presença de Inclusive, Jesus. um deles, ele nem conviveu com Jesus, mas ele escreveu, né? São Paulo, Lucas. né? Paulo. Paulo, exatamente. Então, na verdade, eu tinha estado com ele em janeiro de 2020 e, e fiquei assim um pouco impressionada, porque eu achei que ele ficou falando muito assim, a gente sempre brincava, ele falava, não me vejo velho. E como eu era um pouquinho mais madura que ele, eu falava, o senhor nunca vai me alcançar. E a gente sempre brincava. Mas em janeiro, quando eu estive com ele, eu senti ele muito cansado. Não, Olha, não era. Senti que ele estava mesmo bastante cansado mesmo. Inclusive, ele ficou falando como que ele queria que fizesse com os bens materiais dele. nossa. Fiquei um pouco preocupada. Aham. Mas aí, e a gente sempre falava, ou semanalmente, às vezes quinzenalmente. Inclusive, na semana que ele infartou, nós conversamos na segunda-feira, ele infartou na quarta e faleceu na sexta, né? Que foi Rápido, uma foi primeira muito rápido. sexta-feira do mês. Tá. E foi um choque muito grande para mim. E na missa de sétimo dia, eu tive uma inspiração que ele sendo essa pessoa com esse diferencial, a vida dele não poderia ficar assim, sem um documento, sem que fosse registrado. Aham. E aí eu fiquei pensando e refletindo, e eu ainda levei um mês para começar. Porque eu fiquei pensando como é que eu ia, por onde eu ia começar. E aí a inspiração foi tão grande, a sua pergunta foi maravilhosa, porque a inspiração é uma dúvida que todo mundo quer saber, né? Aham. A inspiração foi tão grande que foi surgindo as ideias. Bom, resolvi procurar um frei capuchinho que eu não conhecia e hoje nos tornamos muito amigos e eu, inclusive, eu saí daqui dia 14 de agosto do ano passado e voltei 14 de outubro. Eu quis ir conhecê-lo, esse Frei Isaías, que me ajudou. Inclusive, tem depoimento dele no livro. Então, eu quis saber, desde ele pequenininho. Aí eu fui procurando o Frei Luiz Turra, e aí fui procurando, encontrei também o Frei Jaime Bétega, que fez o prefácio, e que me deu toda a documentação dele. Então, eu quis pegar da vida dele no início, como frei. E aos poucos eu fui. Quando é verídico e aquela inspiração, as coisas vão surgindo de uma maneira tão natural que impressiona. E foi aí que eu tive a certeza que eu estava no caminho certo. Que legal, Regina. Regina, tem um aspecto que eu vejo, assim, quando a gente é um jornalista, eu acho que o jornalista ele tem uma preparação para fazer biografias, coberturas, né? E até o senso investigativo, né? Que é um pouco, assim, não que a gente não possa ter isso, né? Mas você saiu da sua zona de conforto, não é isso? Você poderia escrever sobre qualquer outro assunto do seu domínio próprio, né? Você não precisaria sair tão distante da sua zona de conforto para fazer uma cobertura, né? Eu acho que aí que é o grande valor do seu trabalho, né? Quer dizer, não só fazer um registro, mas assim, mas assim, você queria deixar escrever sobre um testemunho de fé, né? Algo que aconteceu, né? Uma pessoa que passou, fez um registro, né? E até você comenta lá no livro, né? A questão do um testemunho de alegria e fé, né? Então, assim, alguma coisa
diferenciada, né? Mas, assim, é um grande mérito seu, né, nesse processo de investigação. Eu acompanho, assim, alguns historiadores, né? E, às vezes, o historiador demora 10 anos, né? Para colocar um fato, né? Para colocar um livro sobre um fato, né? E você fez isso em um tempo recorde, né? Você foi Na verdade, atrás, você apurou, né? Quer dizer, então, assim, eu imagino um trabalho assim bibliográfico e catalográfico, né? Das vivências, quer dizer, muito interessante. Regina, não assim, foi ó, tão rápido assim, né? Porque eu levei praticamente 1 ano e 10 meses. é, Porque, depois desse processo investigativo, eu resolvi buscar depoimentos de pessoas tá. e muitas que eu não conhecia Sem pessoalmente. dúvida. Quer dizer, Eu o que é fui mais conhecer. difícil ainda, né? Talvez se Então você, as por pessoas. exemplo, talvez se você escrevesse sobre a minha pessoa, seria mais fácil, né? É verdade. Não é isso? Agora, É, quando você vai além, quer dizer, você vai nas origens e você encontra pessoas que nunca te viram, nunca, né? Quer dizer, você tem quebrar todas essas barreiras, né? Mas assim, Regina, é excepcional, né? Mesmo assim, eu acho que 2 anos é um trabalho assim intenso, né? Foi um trabalho intenso para se chegar no resultado, né? sim, porque eu tinha também que estimular as pessoas, porque tinha pessoas muito tímidas, aí então, e com dificuldade de escrever. Então eu disse: então vocês gravam um depoimento, e Sim. aí eu vou transcrever e passo para vocês, para ver se é isso mesmo, porque eu tinha que colocar a emoção da pessoa, o jeito de falar. Então eu tinha que fazer a correção sem tirar nada da essência das pessoas mais simples, que Uhum. escreveram muitos detalhes. Olha que Então isso legal. também foi muito rico, porque o respeito ao jeito de escrever, ao jeito de sentir, porque ele foi uma pessoa tão especial que para cada pessoa ele tinha uma resposta. E ele tinha um jeito peculiar de chamar atenção, sabe, Adeildo? Quando ele queria dar uma bronca em mim, ele falava assim: Dona Regina, não se ofenda com o que eu vou lhe falar. Era muito engraçado, porque era como se ele já se desculpasse para dar o Antes de retorno. puxar a orelha. Isso. Mas era um jeito tão maravilhoso que a gente ainda agradecia. E ele foi um ser que em todos os lugares que ele que ele que ele trabalhou, esse lugar teve prosperidade. Olha que legal. E ele não foi daquele padre que pedia dinheiro, nunca. Ele, muito pelo contrário, ele agradecia pela oferta, pelo dízimo, e ele conseguiu fazer tantas pessoas, lideranças, ele conseguiu construir lideranças onde não havia. Ô, Regina, aproveitando essa sua fala, né? É, essa questão assim, você deu uma dica aqui dizendo que teve que é lógico que todo escritor ele tem uma parcialidade, né? Mas você está dizendo assim, eu tive que ser imparcial, né? Em alguns momentos, né? E assim, o que você descobriu na trajetória de escrever, né? Porque assim, quando você escrever de um assunto que às vezes você nem sabia, você tinha que buscar montar um quebra-cabeça, imagino eu, né? De diversas falas, com diversas pessoas, em diversos níveis, né? Porque eu fico pensando assim, a gente é professor, né? Não é padre. Mas o professor, ele tem que ter ele tem que falar em vários níveis, né? E ser compreendido por diversos universos, né? E eu acredito assim que o padre não deva ser muito diferente.
mas cada um retém de acordo com o que consegue absorver, não é isso? Ou É que está verdade. preparado para absorver, enfim, né? Ou pela fé, a gente não saberia dizer, mas assim, como é que foi esse processo para você, olhando assim o seu processo de autodescoberta como escritora, né? De tentar fazer as interpretações sem perder a essência do trabalho do padre, né? Da obra dele, né? Porque você, de uma certa forma, você teve que interpretar, não é isso? A obra. E lógico que tem um pouco de você nisso, né? Não tem como não ter, né? Mas Sim, assim, como sim. é que foi essa trajetória na sua vida, né? Como é que isso, o que te trouxe da experiência, né? Não só de escrever, mas da vivência em si. Olha, foi foram momentos de muita emoção. Momentos que muitas vezes vinham todas as lembranças juntas e eu tinha que primeiro deixar a emoção vazar, né? Porque eram muitas lágrimas, senão ia molhar tudo o meu computador, né? Os escritos. Extravasar para depois seguir. Tem algumas, eu estou recebendo alguns feedbacks, já que você me perguntou, porque ele também transitava em todos os níveis sociais, Eu econômicos, imagino. assim como nós, né? Até pela Enquanto própria instituição que ele trabalhava, essa última, né? exatamente. E eu fui imparcial nos depoimentos que eu respeitei. Uhum. E nos momentos, porque eu começo o livro contando do nosso último encontro. Então, algumas pessoas que não o conheceram me deram feedback que quando eles estão lendo, eles mergulham e parece que vivenciam. Imagine que uma pessoa perguntou se era psicografado. Olha só. Eu falei, não, não. Porque é de muita emoção mesmo. Então, praticamente todos os dias eu recebo feedbacks, porque eu já vendi em o quê? Vamos contar aí, em 20 dias, 320 Olha exemplares, que legal. aproximadamente. E tenho mais pedidos para entregar, né? Uhum. Então, assim, e tem gente já falando, e o segundo? Por quê? Porque no primeiro eu conto do primeiro milagre, mas Tá. já tem outros que as pessoas já pediram, vamos recolher os documentos. E é possível que futuramente ele tenha o processo de beatificação. É Que possível. legal, Regina. E então tem depoimentos do tempo que ele ficou no Haiti, que foi uma experiência muito linda dele. Ele Uhum. ficou 6 meses no Haiti. Então tem trechos e trechos que são emocionantes. Você veja, quando ele foi transladado para Marau, apesar dele ter falado para mim que queria ser enterrado em Arroio Grande, que é um distrito de Santa Maria, ele foi levado para a terra onde ele nasceu. Tá. Eu também visitei. Quando o carro fúnebre entrou na cidade, pombas brancas acompanharam o carro. Olha só. Como explicar isso? Uhum. E outra coisa que é importante eu falar, porque o livro estava praticamente pronto na minha cabeça e escrito. Uhum. Quando outra intuição, vá para o sul. As pessoas achando que eu estava levando o livro. Não. Eu fiz essas 60 dias de sul para conhecer as pessoas pessoalmente. Uhum. As pessoas que ele amava, os lugares que ele amava. E eu tive reações em Sobradinho, que é uma cidade do interior do Rio Grande do Tá. Norte, onde ele ficou 4 anos. Imagine você, ele saiu de lá em 2000, ele ficou de Nossa. 1996 a 2000. Era como se ele não tivesse saído. Eu tive uma dor no peito imensa. Uhum. Fui recebida
maravilhosamente bem. 21 anos depois dele ter ido embora. Depois, em Flores da Cunha, eu também senti. E Que aqui em legal. Campinas, na Codelaria, que Né? é uma igreja, que ele era São Judas pequenininha, ele reformou e colocou São José, foi outra emoção. Eu fui há 2 semanas lá, a mesma dor no peito. Então, assim, os lugares que era a menina dos olhos dele, e que ele Uhum. foi muito feliz, apesar dos problemas que teve, porque todo mundo tem. Tem. Adeildo, eu sentia ele lá. Que legal. Então, a experiência que eu vivi é impagável. Que legal. É Então, uma Regina, coisa assim. mas olhando assim, né, eu vejo as pessoas vão para Israel, né, e vão caminhar lá na Galileia, né, e todas as pessoas que eu falo que já tiveram em Israel, que caminharam, né, onde Cristo passou, e aquela sensação, né, de, de onipresença até hoje, né. Eu tenho comigo assim que lógico, você abrindo, né, abrindo a sua vida para trabalhar em cima de uma obra, você evidentemente você vai tendo aquela inspiração, né? Mas o que eu percebo assim? Eu tenho entrevistado várias pessoas e algumas a gente fez uma entrevista sobre espiritualidade, né, com o Theo Mendes e ele fala das cartas de Cristo, né? E aí eu tive muito tempo, né, trabalhando com escolas salesianas, né? E o que eu percebo assim? Há uma há uma construção, né? Quer dizer, a cada cristão desse, cada homem de fé, né, que vem, faz um trabalho e que se inspira no Cristo, né, na vida, na simplicidade, quer dizer, ele reflete a luz de Cristo, né? Uns mais, outros menos, né? Enfim. Mas a minha leitura, assim, o quão é importante, né? Em tempos tão difíceis, né? Tão rarefeitos, né? É, tão assim ofuscados, né? Por vários problemas, né? A crise que o país atravessa, problemas da pandemia, enfim, N problemas, né? Crises ambientais, né? Mas a gente percebe assim que a, essas pessoas são como velas na escuridão, né? Pessoas que remetem a que dão sentido e dão esperança para a continuidade da vida, né? E se espelham evidentemente no grande, né? No grande exemplo que Cristo deixou para nós todos, né? Então, assim, Regina, você falou um pouquinho aí do tempo que você demorou para escrever, né? Do processo de criação, da sua eu sei que você tem formação em turismo, né? Então, assim, quem tem formação em turismo conhece geografia, se deslocou, foi até a cidade que ele nasceu, né? Conheceu pessoas, fez registros, né? Como eu te acompanho bastante, eu fui vendo você no Rio Grande do Sul, né? Falei, o que será que a Regina está fazendo lá, né? Eu não desconfiava do que se tratava, mas eu falei, bom, como ela gosta de viajar, né? Provavelmente deve ser algumas amigas, né? Mas nem desconfiava que era o livro que você estava produzindo, né? Então, assim, Regina, o que eu acho interessante, né? É, você já tem assim, uma experiência de vivência, né? É, até para conseguir ter olhares sobre toda a obra, né, do padre, né? Eu, assim, nós não vamos fazer aqui um spoiler, né? A gente vai deixar para as pessoas conhecerem o livro, né? Depois eu quero deixar o seu contato, se você autorizar, né? Para quem tiver Lógico. interesse, conhecer mais, né? Mas, Eu assim, quero mostrar o livro também. a capa aí, olha aí, ó. Olha ele aí. E atrás eu coloquei as igrejas, Que legal, Regina. né? Que lindas. Então, respeitando, né? Passa um pouquinho para cá, mais para o seu lado aí. Para gente. Isto. Agora dá para ver.
A Ah, parte olha de aí. baixo, vamos ver a igreja de baixo da capa. Olha que lindas, né? Então, Maravilhoso. essa foi onde ele ficou por último, Tá, né? tá. Que E maravilha. essa primeira é a nossa, né? Deixa eu mostrar aqui, essa aqui, ó. Essa que é a escola de cadetes. Tá. Eu estou vendo rosa aí, né? Eu já Isso, a escola de desconfiei. Eu já cadetes. Isso. desconfiei. E essa de baixo é a que ele reformou, que é ali na Codelaria, perto do Parque Prado. Que legal, que legal. Né? E aí eu coloquei também a de Caxias, né? Que é onde Uhum. ele se formou, onde ele foi ordenado, que é essa daqui, né? Tá. Então, e se vocês viram, a consagração dele sempre tinha luz, né? Uhum. Aliás, você precisa vir buscar o seu. Então, Regina, eu já tenho dois presentes com você aí. Exatamente. Bom, agora eu já tomei a terceira dose. É, agora você trate de Estou vir. extremamente vacinado, já estou falando de uma quarta, Isso. mas antes da quarta eu vou te visitar, né? Ô, Veja na sua Regina, agenda, Regina, quem o que que... sabe, né? Com certeza, a gente vai combinar. Tem um café aí Vamos. para a gente tomar, né? Sim, cafezinho, com pão de queijo. Não é não, Regina? Então, Opa! eu assim, o que que eu imaginei, né, Regina? Você fez aí vamos dizer assim, um overview, né, uma visão geral, né, da obra, do trabalho, da questão da fé, da questão dos milagres, né, da operação de milagres, né? E uma coisa assim que me chama muita atenção, né? Se você tivesse que falar com nossos ouvintes, né? Dizer para eles assim, qual a mensagem, assim, uma síntese da mensagem do padre para as pessoas, né? Qual a mensagem central da obra do Padre Valmor? Qual a mensagem que ele gostaria que fosse levada para cada ser humano aí da humanidade, né? A porta do céu é estreita, mas está sempre aberta. Olha que legal. É Para uma fala todos, né? dele, Para é uma todos. fala dele que é verdade, sabe? E ele realmente, ele fazia pregações usando muitas metáforas. Uhum. E numa delas, que está transcrita no livro, a homilia dele, eu ouvi e transcrevi para o livro, que nós devemos ser luz, luz que ilumina, não luz que dá choque. Olha que E legal. uma outra coisa, um outro presente que eu coloquei no livro, as Uhum. pessoas que compram o livro, não deu tempo de colocar o QR Code, então Uhum. eu envio para o WhatsApp uma mensagem que é a música Desamarrem as Sandálias, cantada pelo coral da igreja e com fotos que eu escolhi. Que Então é um legal. presente que as pessoas que adquirem o livro, eu compro, eu entrego. E o Tá. interessante, você poderia me perguntar, Regina, quem está comprando é só quem conheceu o padre? Não. Veja bem, é quem conhece Regina? Tem quem conhece Tem. Regina. Muitos amigos compraram. Aqui Sim. no meu prédio também vendi, porque as pessoas se interessaram. Sim. E o interessante é que num dos dias de lançamento, eu fui falar 5 minutos sobre o livro, mas eu não Uhum. falei o assunto do livro. Tá. Eu falei dele, Uhum. né? Falei só do Padre Valmor. E uma família de Santa Catarina que Uhum. nunca ouviu falar no padre, quando chegou, eles estavam lá na igreja para um batizado. Eles chegaram e perguntaram se quem era, né? Assim, eu falei: "Vocês são daqui?" "Não, mas nós queremos três." Eu falei: "Três?" Só pelo que a senhora falou, a gente já sabe que vale a pena ler esse livro. Que legal, que legal. E teve muitas pessoas que falaram: Regina, eu não consigo ler porque eu estou chorando muito. E Nossa. quando eu estava escrevendo, eu brinquei, né? Que esse livro tinha que ir com lencinho junto. E eu acho que era verdade.
O Regina, Porque não tem só depoimento, não tem só a minha história com ele, tem sim, a história que ele vivenciou nos lugares. E só para completar, no último dia da minha viagem, que eu terminei por Porto Alegre, uhum, eu comecei por Porto Alegre, fui para Caxias do Sul, Santa Maria, Sobradinho, Camobi, Marau. Se olhar no mapa, vai ver o quanto que eu andei. E terminei por Porto Alegre. E uhum, no penúltimo dia que eu estava, eu fui conhecer dois freis que eram da cidade de Marau, que brincavam com ele, foram para o seminário junto. olha só. E eles me deram um depoimento fascinante. Olha, eu não ouvi absolutamente nada. Agora, eu vou confessar uma coisa para você. Por É, onde ele passou, muita gente ficou enciumada, muita gente teve inveja. Mas é aquilo, meu amigo. Quem faz, você sabe, eu sei. eu sei, Então, o peso é como que o pesado. Adeildo escreveu o livro, que é professor? Como que Regina escreveu o livro, que é guia de turismo, é É, palestrante, não é verdade? é. O Regina, mas eu enxergo assim, sabe? É, eu vejo a importância da sua inspiração, dessa questão de tá disseminando a obra, né, do que o padre realizou, né? E Sim, eu olhando assim para essa questão cristã, né? Eu vejo assim, nós, de uma certa forma, todos nós temos uma história, né? E essa história, quando ela fica registrada, ela fica documentada para o futuro, né? E muitas das vezes eu penso nessas discussões, né? Quando a gente se dispõe a escrever sobre alguém, ou interpretar a vida de alguém, ou dizer dos feitos, né? E a gente olha para si próprio, né? Fala, olha, quantas coisas boas nós fizemos, né? E agora nós somos até capazes de falar sobre pessoas que fizeram coisas boas, né? Então, acho que esse é o grande mérito aí da sua obra, né? Desse seu empenho, e utilizou seus talentos também, né? Para que isso pudesse continuar, né? E que a obra do padre pudesse ser levada para mais pessoas, né? E tocar na vida de mais pessoas, né? Regina, assim, como você sabe, o nosso tempo que é sempre apertado, né? sim, sim. Mas assim, eu queria deixar esse minuto final para suas considerações, né? E é lógico que a gente teria tema aqui para a noite inteira, poderia abrir os capítulos, né? Detalhar, mas eu quero deixar essa curiosidade para as pessoas, né? Fazerem contato com você, conhecerem a obra, de repente ter até uma tarde de autógrafos, né? A Regina é muito simpaticíssima, né? Tanto ao vivo quanto aqui à distância, né? E eu tenho um carinho muito grande por ela, eu conheço todo esse empenho que ela fez para chegar nessa obra, né? Mas assim, Regina, eu vou deixar esse último minuto para você e já te agradecer e convidar para outras oportunidades, né? Com certeza a gente vamos ter outros momentos. Eu quero assim deixar uma mensagem de amor, de esperança e de fé. Eu acho que a gente precisa ter coragem para ir atrás de realizar nossos sonhos. E quero dizer que não foi fácil, porque nesses 2 anos, né, depois da morte do padre Valmor Pastre, que era meu orientador espiritual, meu amigo, nós éramos confidentes, éramos irmãos de alma, né? E o que aconteceu? Eu perdi muitos amigos, né, para a pandemia. Uhum. Então eu tive momentos que eu tive desânimo, sim, mas os amigos como você e outros que eu sou muito privilegiada, sempre me dando força. Não, Regina, né? Vamos lá, vamos continuar. Então, passava o período da dor, da saudade e vamos que vamos. E aí as pessoas iam perguntando: e aí, como é que está o livro? Né? Aí
passavam os dias, vinha nova inspiração, e o interessante que na minha viagem, que eu achava que eu não ia recolher mais nada de depoimentos, que eu fui assim para conhecer pessoas. Foi a minha vivência. Tanto é que agora eu estou escrevendo sobre a minha vivência, porque eu tive a oportunidade de conhecer projetos sociais do Frei Jaime Bétega, que era amigo do Frei Valmor, que eles estiveram juntos. Então foi muito assim, vamos com força, sabe? E eu acho que com o meu trabalho com hipnose clínica, com a especialização em programação neurolinguística e com a vivência de lidar com pessoas, isso tudo me deu um respaldo e força, porque a gente precisa ter coragem para realizar o nosso sonho. Porque a primeira coisa, a gente pensa em desistir. Ah, isso é muito complicado. Mas a gente esquece que a gente tem os dons. É como na Bíblia fala, não teve aquele que ganhou um dom e enterrou? Teve. A gente não pode fazer isso com a nossa vida. Sem dúvida. Né? E eu sempre procurei fazer coisas, você sabe um pouco da minha história, coisas de que eu sempre gostei. Então, quando eu resolvi ser professora, eu gostava. Depois eu resolvi ser guia de turismo, gostava. Depois fui fazer hotelaria, guia de turismo, e fui seguindo sem medo de ser feliz. Porque o ser feliz está em realizar sonhos. Porque muita gente coloca a sua felicidade no ombro do outro, ou do marido, ou do pai, da mãe. Não, a felicidade é individual. Se a gente é feliz, a gente compartilha a felicidade. Mas há pessoas que até a nossa felicidade incomoda. A gente sabe disso. Ô, Regina. E hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa extremamente realizada. Eu não quero morrer logo, mas se eu morresse hoje, eu morreria feliz. Regina, Por quê? Sou uma pessoa muito feliz, muito realizada. Uma coisa legal, né, que eu enxergo, assim, você sabe que esses programas ficam todos gravados lá no YouTube, né? E eu penso muito nisso, assim, na posteridade, né? De pensar que, sei lá, daqui a 10 anos, 20 anos, né? Alguém pode assistir esse programa e falar assim, olha, tinha um pessoal lá atrás, né? Que eram luzes acesas, né? E acendendo outras luzes, né? Eu acho que esse é o grande papel nosso aqui, a nossa contribuição, né? E assim, de antemão, quero te agradecer aqui em nome da rádio, dos ouvintes, né? Você é sempre convidada nossa aqui, a hora que quiser, né? A hora que tiver o segundo livro, o terceiro, né? Você sempre, né? Ou fora isso, qualquer outro assunto que você achar pertinente levar para os nossos ouvintes, né? Esse projeto aqui ele não tem fim lucrativo, né? É um projeto que é bancado aí pela nossa própria empresa, né? E é um trabalho social nosso para a comunidade, para a sociedade, né? E eu sempre falo com as pessoas, né? Em 2019 fui agraciado no Comitê Mundial da Paz, né? Como embaixador, né? E um dos meus... Eu falei, bom, já que eu fui premiado, eu tenho que fazer alguma coisa a mais, né? Além de educar e de ser professor e tal. E nasceu o projeto da rádio, né? Nós já estamos indo para o segundo ano e são mais de 10 mil pessoas que já visitaram a rádio, né? Estamos chegando a 10 mil pessoas, né? E uma audiência média acima de 100 pessoas, né? E aí, todo esse trabalho seu, inclusive a sua última entrevista está lá disponível, né? Para quem quiser assistir. Regina é fantástica, né? Regina, infelizmente, o nosso tempo acabou. Mas eu tenho uma coisa ainda para falar, para deixar registrado. Pode falar. Está na hora de você começar a registrar todos os seus feitos. Então, eu Regina, sou muito... eu assim, ó, eu já tenho bastante... Eu estou deixando bastante pistas aí, né, para a posteridade, né? Eu tenho rádio, já estou indo para o terceiro livro, né? Hoje eu conversei com uma pessoa, eu falei assim, ó, já passaram mais de 5 mil alunos pela gente,
e mais de 3.500 treinandos, né? Então, assim, de uma certa forma, a gente está no coração de cada um aí, né? Não, Mas, mas tem que assim, registrar. então, mas os registros, eles estão em vídeo, estão escritos, né? Estão nos zilhões de certificados aí, né? Mas eu penso que uma biografia, o Obama escreveu uma biografia muito novo, né? E depois ele foi ser presidente dos Estados Unidos e foi falar sobre isso depois, né? Mas eu acho que nós estamos deixando algumas pistas, né? Para um futuro diferente, né? E assim, eu quero agradecer imensamente aí a sua presença, o seu carinho, sua audiência. Sempre que eu solicito, você me atende, né? E te desejar muito sucesso, mais sucesso nessa empreitada, né? E assim, como eu não consigo te dar um abraço aqui, né? Eu vou te dar um abraço virtual. Ah, mas eu vou querer ele ao vivo, viu? Regina, Deus te abençoe ricamente nessa obra, Obrigada. nessa missão, né? E que esses relatos sejam o começo de muitos outros relatos, né? E eu também espero uma hora aí, né? Eu acho que as nossas histórias também se entrelaçam aí, né? Eu ainda Com certeza. vou ter um capítulo falando sobre uma palestrante que eu conheci que ajudou a mudar minha vida, né? Regina, um grande abraço, Obrigada, querido. muito Obrigada pelo convite. É sucesso, né? sempre bom. Sempre E, maravilhoso estar com você. e estaremos aí novamente em breve numa outra entrevista, né? Eu tenho que ir aí buscar o livro de presente, né? Com E certeza. levar o nosso café para você experimentar aí, né? É isso mesmo. Um grande abraço, Regina. Fica com Deus. Outro. Tchau, tchau. Obrigada.